Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero trazer pra vocês um livro que, na minha opinião, foi um dos livros mais importantes que eu li até hoje. Cara, e eu já li bastante livro, principalmente falando de empreendedorismo, de negócios, de finanças, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Pra quem não sabe, eu sou investidor qualificado na Bolsa de Valores, aquela pessoa que tem acima de R$1 milhão. E eu me tornei investidor qualificado lá em 2019, quando eu nem sonhava, nem imaginava em um dia estar aqui na internet ensinando alguma coisa pra vocês. E, cara, esse livro que eu li, eu quero trazer pra vocês porque muita gente me pergunta, né? Diego, lista os principais livros que você já leu, traz sugestões, dicas de livros e tal. Então eu quero trazer uma dica, e essa dica eu já dei várias vezes em algumas lives minhas, no próprio Instagram, que foi um livro que eu posso atribuir boa parte dos resultados que eu tive de, sei lá, de 2020 pra cá, 2019 pra cá, foi através do ensinamento que eu tirei desse livro aqui. Esse livro, cara, ele me trouxe uma dica. Pra falar a verdade, eu nem precisei ler esse livro inteiro, né? Eu tinha lido mais ou menos umas 70 páginas dele, e dentre essas 70 páginas eu me deparei com um conceito, na verdade com uma regra, né? E através dessa regra eu falei, é isso que eu precisava ouvir. Porque muitas vezes, provavelmente vocês já leram bastante livro, e livro é uma coisa bem engraçada, porque você não precisa terminar de ler ele inteiro, é claro, né? Você é obrigado a terminar de ler todo o livro que você lê. Só que muitas vezes os insights mais importantes que você vai tirar do livro, você pode tirar no começo do livro, você pode tirar no meio do livro, você pode tirar lá nas últimas páginas do livro. Um livro, ele é composto de ideias, e essas ideias muitas vezes elas ficam vagas e não se aplica à nossa realidade. Só que um percentual daquele livro a gente vai trazer para o nosso dia a dia, e muitas vezes quando você aplica com maestria, com qualidade, você consegue mudar totalmente o rumo, o destino da sua vida, né? Parece impossível, mas não é, cara. Esse livro aqui, ele trouxe um ensinamento que mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir sobre negócio. Eu já vou falar para vocês que livro é esse aqui, provavelmente alguns já reconheceram pela capa, tá? Só que eu vou falar agora, só explicar um pouquinho do que acontecia na minha vida até eu conhecer esse livro e qual foi a dica que fez ele mudar a minha vida. Antes da gente continuar, é o seguinte, eu sempre peço a mesma coisa pra vocês, pessoal. Se inscreve aqui no meu canal, porque eu trago várias dicas legais de empreendedorismo, de marketplace, de vendas online, né? E a sua inscrição aqui, a sua curtida, o seu joinha e o seu comentário ajuda a gente a crescer e levar os meus vídeos a mais pessoas. Como eu falei pra vocês, o meu intuito aqui não é e nunca foi tentar vender nada pra vocês. Eu só quero crescer com uma maneira de distribuir o meu conteúdo e ajudar o máximo de pessoas possíveis, assim como várias pessoas aqui na internet já me ajudaram também, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu explicar, antes de eu te falar que livro é esse, que dica é essa, eu quero te contar um pouquinho da minha história bem rápido do trecho que foi relevante pra mim. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive a mentalidade de diversificação no sentido de abrir negócio diferente. A minha cabeça, sei lá, desde quando eu comecei de 2011 em diante, eu sempre pensei assim, bom, cara, se um dia eu quiser ter uma empresa consolidada e uma empresa antifrágil, eu preciso diversificar os meus negócios. Por quê? Se um dia esse negócio aqui tá em baixa, esse aqui tá em alta. Se um dia esse aqui der uma quedinha, esse outro terceiro negócio vai estar em alta. Então, ao longo desses meus 13 anos empreendendo, eu comecei como fabricante, depois me tornei dono de uma academia de CrossFit, depois me tornei importador, depois dono de uma segunda academia de CrossFit, depois eu abri uma fábrica de pasta de amendoim, né, que é todas essas empresas que eu tô citando existem até hoje. Eu vendi essas empresas e elas estão aí no mercado. Foi a 3 Seconds, a Proven Peanut Butter, a CrossFit Utinga. Aí depois eu abri uma cartonagem, né, que é uma fábrica que faz caixa de papelão, e eu gerenciava todas essas empresas ao mesmo tempo. Eu, uma única pessoa, gerenciava 5 negócios diferentes ao mesmo tempo. E foi aí que esse livro foi muito importante pra mim, porque na minha cabeça, diversificar era a melhor maneira de proteger o meu negócio. Só que diversificar em outros negócios, né? Eu tinha essa mentalidade. Só que assim, você como uma única pessoa, como você pode fazer 5 empresas crescerem ao mesmo tempo, sendo que elas não se conversam? São empresas totalmente diferentes uma da outra, com ramos de atividade totalmente diferentes, onde você vai precisar estruturar um modelo de negócio, um modelo de processos e gestão, pessoas diferentes para cada tipo de negócio. É muito difícil uma única pessoa fazer com que todas essas empresas cresçam do zero ao mesmo tempo, né? Pois é, eu achava que isso era possível e de fato eu consegui isso em todas as minhas empresas, só que não da maneira que ela poderia ter crescido. Pra vocês terem uma ideia, a minha empresa, a fábrica e a importadora sempre foram as minhas principais atividades, né? O que trazia a maior parte do meu resultado. Só que as outras empresas também foram lucrativas, tanto as 2 academias que eu tive, quanto a Proven Peanut Butter, que é uma marca que eu vendi e tá no mercado até hoje, quanto a minha cartonagem, que eu também vendi e tá no mercado até hoje. Todas as empresas me trouxeram lucro, nunca me trouxeram prejuízo, só que me trouxeram muita dor de cabeça. Então, pra vocês terem uma ideia, o livro que eu tô falando pra vocês é esse livro aqui, ele se chama
chama Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro aqui, eu lembro que eu tava mais ou menos na página 70 dele, eu não vou me lembrar agora onde eu achei essa dica, só que essa dica é uma dica que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, ele é aquela regra do 80-20, né? Que ele diz que basicamente 80% dos seus resultados, ele vem de 20% das coisas que você faz, né? Vem de 20% das causas, né? Então é assim, depois que eu li esse princípio de Pareto, aquilo ficou na minha cabeça. Ficou martelando na minha cabeça porque eu não conhecia, eu nunca tinha sido apresentado ao princípio de Pareto, era uma coisa totalmente nova pra mim. E quanto mais eu lia, quanto mais eu pesquisava sobre ele, mais sentido fazia. Porque na verdade ele se aplica a basicamente tudo. Você não precisa levar ao pé da letra o 80-20, né? Não é algo, uma matemática precisa. Só que ele faz sentido em muitos âmbitos da vida. Se você for parar pra pensar, por exemplo, quando você pega trânsito aqui em Campinas, que é onde eu tô. Aqui nós temos algumas avenidas que o trânsito para. Então se você parar pra pensar, olha que interessante. Se você pegar estatisticamente, talvez 80% de todo o trânsito gerado aqui na cidade de Campinas, ele vem de 20% das rodovias. Quando aquelas rodovias principais param, aquele trânsito ele vai se espalhando, né, aumentando para outros locais, só que a causa de todo aquele trânsito, de 80% de trânsito, ele vem de 20% das rodovias mal posicionadas, mal interligadas, que vão gerar todo aquele efeito, né? Então é a causa e efeito que vai gerar aquilo. 80% de todo efeito vem de 20% das causas. Se você levar para outro lugar, por exemplo, ó, vamos pensar assim, um livro, tá? Um livro aqui. Quando você começa a estudar um livro, 80% de todo o conteúdo que você vai absorver, 80%, que é aquele conteúdo mais importante do livro, ele tá em 20% do livro. Você não vai precisar ler ele 100%, você vai precisar ler 100% para pegar as melhores fases dele. Mas se você for parar para pensar, ela representa 20% do livro, né? Esse livro aqui é um dos livros, assim, que mudaram a minha vida, um dos livros mais importantes que eu li, e ele tava, cara, nas 70 primeiras páginas, o que trouxe a mudança pra minha vida. Então ele se aplica em muitos âmbitos. E quando eu comecei a levar isso ao pé da letra, sabe, trazer pra minha vida, eu falei, olha que interessante, hoje eu tenho 5 empresas, falando daquela época, né? Eu tenho 5 empresas, dessas 5 empresas, uma empresa representa basicamente 95% de todo o resultado financeiro que eu tenho. Por exemplo, naquela época, eu já tirava líquido na minha fábrica e na minha importadora mais de 150 mil reais por mês, enquanto a minha academia de CrossFit tirava em torno de 10, 15, enquanto a cartonagem tirava mais uns 8. Então eram coisas que estavam crescendo, só que a minha fábrica importadora já trazia boa parte do resultado. E eu pensava assim, cara, eu me desgasto muito nas academias, eu me desgasto muito na cartonagem, desgasto muito na fábrica de produto alimentício, que era a Proven, só que todo o meu resultado vem de uma única empresa. Então eu tô fazendo de maneira errada, eu não devia estar diversificando, abrindo mais negócios, eu tinha que estar diversificando dentro da minha própria empresa, trazendo coisas novas, buscando explorar novos setores dentro do que eu já tô inserido, que era o nicho de fitness, né? E foi aí que eu comecei a sair um pouco do CrossFit e entrar mais no yoga, pilates, musculação, né? Importar outros tipos de produtos. E foi aí que eu tive a ideia de começar a vender minhas empresas. A minha primeira venda de empresa que eu fiz foi a minha academia, né? Que hoje ela existe, tá com novos donos aí, chama CrossFit Utinga. Eu vendi por 300 mil reais na época. Depois eu vendi a Proven Peanut Butter, depois eu vendi a cartonagem e por último eu vendi a minha fábrica importadora, que foi o que eu peguei, né? Um valuation, na verdade, que foi a empresa avaliada em 20 milhões de reais e nós vendemos ela em janeiro de 2021. Foi a última empresa que eu vendi. Depois disso, obviamente, nós começamos vários outros negócios. Hoje eu tenho uma marca de artigos infantis, hoje eu tenho um e-commerce muito forte, hoje eu tenho um centro de distribuição onde eu vendo para alunos do meu treinamento, que eu vendo no atacado. Hoje nós temos uma empresa de software, uma empresa de educação. Então eu tenho outros negócios que eu criei, só que são todos negócios interligados dessa vez, né? Eu aprendi com os erros do passado, erros entre aspas, né? Porque ele serviu como uma escola para mim. Mas toda essa decisão que eu tomei daquele momento em diante de vender os meus negócios, né, e de diversificar dentro do meu negócio principal, ele veio através desse livro aqui. E olha que interessante, só para vocês terem uma ideia de como isso interferiu até nas decisões que eu tomava de dentro da minha empresa. Na época que eu li esse livro aqui, eu tinha uma máquina que ela era chamada de torno CNC. Essa máquina era uma máquina que ela tinha a capacidade de fabricar em torno de 30 peças por dia do produto que eu vendia, um dos meus principais produtos. Só que, cara, eu não tinha essa venda toda para precisar usar tanto essa máquina, que ela era muito produtiva, né? Então o que eu fazia? Eu deixava essa
máquina ligada por mais ou menos uma semana no mês, fabricava todas as peças que seriam vendidas dentro do mês e a máquina ficava desligada. Por quê? Porque faltava basicamente recurso financeiro para eu continuar fazendo mais peças. Eu tinha que esperar vender uma parte para ter recurso e construir, fabricar mais peças, né? E eu pensei assim, cara, essa máquina ela fica ligada 20% do tempo, olha que engraçado. E ela fica desligada 80% do tempo para gerar o mesmo resultado. Só que essa máquina parada, ela se traduz em prejuízo, porque uma máquina CNC ela não fica parada. Muito pelo contrário, para você explorar toda a produtividade dela, muitas vezes essas máquinas ficam ligadas 2 turnos, né? Então foi onde eu tomei a decisão de vender essa máquina, levantar um dinheiro que na época eu peguei em torno de 280 mil nessa máquina. Por incrível que pareça, eu peguei mais do que eu paguei nela. Foi uma época que essas máquinas estavam bem valorizadas. Então eu vendi por um valor mais alto do que eu havia comprado, comecei a terceirizar a fabricação das peças e, por incrível que pareça, para mim, financeiramente falando, saía mais em conta terceirizar, porque eu tinha um volume relativamente alto e a máquina do cara não parava, porque era uma empresa de usinagem que terceirizava serviços para várias outras empresas. Meu serviço entrava durante a semana, ele me entregava depois de 4, 5 dias e eu tinha meu problema resolvido. Eu não precisava de um funcionário para tocar aquela máquina, eu não precisava de uma máquina parada em 80% do tempo. Eu consegui implementar o princípio de Pareto em vários outros âmbitos da vida. Inclusive, cara, no ficar em casa, com os filhos, com a família, né, em passar um tempo de valor com as crianças. Hoje eu tenho 3 filhos, né? É diferente de você ficar o seu tempo com ele em cima de um celular enquanto ele tá brincando ali no chão, e é diferente você passar 80% de um tempo de valor com eles, né? Um tempo assim que vai realmente agregar pra criança e pra você como pai. Então fica a minha dica. Esse é uma dica de livro que eu dou. Foi um livro que basicamente levou a minha vida pra outra direção através de um único ensinamento, que era o princípio de Pareto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, mais uma vez, se inscreve no meu canal, dá um joinha e deixa seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo.